Ah, gente, isso aqui. Então, Marie, está com você. Então, vamos lá. Oi, deixa eu ver quem é que está aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Quer dizer, boa tarde para mim, né? Para vocês ainda está começando a tarde. Oi, Roquio, oi, Carol, oi, Gabi, oi, Malu. Olha só. Só o arroz mesmo para me convencer a fazer um Zoom, viu? Porque realmente Yes. o ser humano aqui não é bom nisso. Não estou num momento muito tecnológico. Eu vou, na verdade, começar tentando mostrar para vocês aonde eu estou, porque eu acho que é um bom respiro de São Paulo, né, Barro? Maravilha, estamos precisando Vou disso. dividir a minha janela com vocês. Tá são 5h10. O sol está... Essa montanha se chama o Salpansberg. Era lá, tá lá. Que é uma cadeia maior de montanhas no norte da África do Sul, que faz fronteira no norte com o Zimbábue, no oeste com Botsuana. E eu tenho a alegre companhia de araucárias gigantes, que é uma araucária que tem 14 metros de largura, essa copa dela. Não é araucária, é uma acácia. A gaúcha falando das árvores africanas já virou tendenciosa. Deixa eu voltar para dentro. E as gratas visitas dos passarinhos, dos macaquinhos, que você me brinda com as fotos direto, não? Pois é, eu queria... Dá para ver meu screen? Está começando a compartilhar agora. Está me vendo? Eu queria mostrar para vocês a última foto que eu tirei. Que eu fiquei muito encantada com a minha última foto. Dá para ver? Dá para ver aí? Sim. Dá para ver. O macaquinho comendo biscoito. Olha o tamanho. Esse é o chamado Evil Monkey, que é o macaco que é especialista em arrombar minha casa. E de comer todos os tipos de alimento. A banana. Essas eram 4 bananas que saíram da minha fruteira. Depois que ele descobriu como abrir a janela. E eu tenho vizinhos que são um pouquinho mais calmos, que são os babuínos. Esses já não entram, né? Não chegam tão perto. Não, é engraçado que os babuínos são exatamente o contrário, né? Eles são super assustadiços. Eles vêm, eles te escutam, eles me veem passar pela janela e eles já saem correndo. Os vervet monkeys, que são esses magrinhos, são os mais terríveis. E esses são os outros vizinhos. Nossa! Mas essa foto a gente tem que a gente chama de, não sei como é que fala em português, camera trap, que é aquelas armadilhas de câmera, né? Que a gente instalou aqui na nossa trilha, para ver quais são os visitantes. E a gente já teve a feliz surpresa de 3 leopardos. Uma leoparda e 2 leopardos que passaram por aqui.
E daí tem muitos tipos diferentes de antílopes. Esses são... Mas esse aqui é que é o meu vizinho que vem na minha porta aqui, porque eu tenho como é que chama? Um poço de água, um reservatório. Então, eles vêm beber aqui na frente. E você podia dizer onde que você... Ah, os passarinhos. Agora é a leva dos passarinhos. Eu estou num estado que se chama Limpopo, que é o estado mais ao norte da África do Sul. Por agora, esses meses, eu estou morando numa pousada que foi desativada por conta da pandemia. Eu vim para cá fazer dois projetos com o Departamento de Zoologia e Botânica da Universidade de Venda, que é a universidade local aqui. E um dos projetos é uma enciclopédia etnobotânica sobre os conhecimentos tradicionais, sobre plantas das pessoas mais velhas, dos anciões, de duas comunidades, Venda, que é uma das 4 etnias principais aqui nessa região, e o outro projeto é um projeto de conservação de grandes carnívoros, sobretudo do leopardo, que é um projeto que trata de conflito humano entre animais e seres humanos. Conflito entre homens e animais. E animais. E uma das coisas que os colegas descobriram aqui, eles trabalham com... quais são os diferentes? Tem muito pequeno fazendeiro aqui de gado e de cabra, né? Então, existe um problema não tão seguido, mas acontece dos leopardos atacarem, e se trabalha com métodos de remediar tentar diminuir os riscos, e uma das atitudes que se tem é colocar cães, que são cães especiais, que se chamam Anatolian Dogs, os cachorros da Anatólia, são cachorros turcos, e crescem junto com os rebanhos, desde pequenos, desde os 3 meses, e são treinados. Tem um lado que eles são treinados, mas tem um lado que é muito inerente deles, eles são cães pastores mesmo, e eles viram de fato, os guardiões, né, dos animais. Então, a primeira ideia era fazer um guia sobre esses cães e as outras maneiras, métodos naturais de evitar o conflito, mas quando o pessoal aqui conheceu o meu trabalho, eles resolveram que seria mais interessante fazer um material que fosse um material que lidasse sobretudo com as crianças, né? Que conversasse com as crianças daqui, numa ideia de fazer um lado de educação ambiental e de conservação, e como o meu trabalho sempre foi, os meus métodos de trabalho são métodos colaborativos e participativos, que misturam várias mídias e um jeito lúdico de fazer as coisas, mas sempre tentando juntar, fazer um encontro intergeracional, né, entre as gerações. Então, a gente está numa das comunidades que a gente está trabalhando do projeto dos carnívoros, é uma comunidade super interessante, que se chama Beidsdorp, que é um nome em afrikaans, que é uma comunidade de pessoas colored. Colored na África do Sul são os mestiços, né? Mas não são os mestiços
negro com branco. São os mestiços de origem asiática com brancos ou com negros. Porque na África do Sul, os escravos, na verdade, as pessoas escravizadas, foram trazidas das Índias, das West Indies, né? das Índias Ocidentais, sobretudo da Malásia. Então, são os malaios, são chamados os malaios. Então, até durante o apartheid, você tinha uma hierarquia que eram os brancos, né, holandeses, ingleses, judeus, depois os indianos, né, que tem uma comunidade muito grande, desde 1800 e pouco aqui, os colored, que daí são os asiáticos mais de origem, né, do pessoal escravizado, e depois os negros. E, inclusive, os núcleos colored, quando começou o desmantelamento das regiões onde as pessoas moravam juntas em alguns lugares, sobretudo nas cidades, os bairros que misturavam negros com colored foram separados. Então, teve uma estratificação geográfica assim, super radical e que também acabou gerando um conflito social também entre negros e coloreds, que é também complicado. Mas, então, essa comunidade que eu estou trabalhando consegue ser mais sui generis do que tudo isso, que é uma pequena comunidade que tem umas 300 pessoas, que são, praticamente um quilombo, na verdade, porque são todos herdeiros de um tataravô que era um filho de um huguenot francês, né, quando os huguenots fugiram da França, com uma escrava malaia. E esse cara, o Conrad, que era o pai francês, ele virou um mito aqui, é um cara que teve várias esposas locais, negras, colored e tudo, e ele se juntou ao exército de um dos presidentes, do presidente Kruger, Paul Kruger, que foi o presidente que, inclusive, deu nome a um parque, né, que é o parque mais famoso aqui da África do Sul, o Kruger, numa das guerras contra os Zulus e também contra os ingleses. Então, na verdade, ele e os filhos dele, que acabaram sendo filhos colored, viraram personas não gratas entre os negros e os colored, por serem cúmplices, né, dos africanos. Aí eles começaram a ser perseguidos pelos vizinhos, eles moravam na região do Cape, né, no sul do país, na região do Cabo Ocidental e do Cabo Oriental, do Eastern Cape, Western Cape, né, lá, essa região de Cape Town. E o Paul Kruger deu para eles um pedaço de terra enorme aqui para cima, a 1.500, 1.800 quilômetros de lá, muito longe. E eles são as únicas pessoas de cor na África do Sul que têm uma terra legal há todo esse tempo, que a terra é deles, né? E eles vivem num sistema, e quem foi lá foram 3 filhos, dos, sei lá, 200 filhos que esse cara teve, foram 3 filhos que vieram para esse lugar, dividiram a terra entre eles, e até hoje quem tem a terra, é uma terra comum, mas tem lotes que são alocados aos descendentes diretos, né, desses 3 irmãos. E eles têm uma coisa meio autônoma, porque eles têm a água deles, por exemplo, vem da montanha, e desde 1900 eles construíram um sistema de saneamento que traz a água das montanhas e divide entre as fazendas, que é gerenciado 100% pelo comitê da comunidade. Eles que cuidam das estradas,
Então, o governo tem muita pouca gerência sobre eles. E conhecendo eles, né, o que foi daí que me surgiu a ideia de, no lugar de fazer um livro, uma coisa que falasse só sobre os animais, fazer-se algo que tem mais a ver com a minha proposta de trabalho, que é trabalhar a partir do desejo local, né, do que as pessoas, da demanda que as pessoas têm nesse local, o que elas, né, acham que faria alguma diferença lá. E uma das coisas que as pessoas, né, mais velhas falaram era que a história, inclusive desse, né, do Conrad, né, que é o pai de todos, o grande forefather, ela sempre tinha sido contada da perspectiva dos brancos, né, da perspectiva dos afrikaners, que escreveram tese, escreveram livro. Tem um livro que é muito famoso que se chama Conrad, o Bastardo, que já é um início bem complicado para eles de lidar, né? Quer dizer, eles são famosos nacionalmente pelo livro que se chama Conrad, o Bastardo. Então é meio problemático. E daí, nas minhas conversas, apareceu essa ideia de que podia-se ter um museu histórico, podia-se ter algum material que levantasse isso. Então, a minha proposta foi que a gente fizesse um mapa, e um mapa que falasse tanto da biodiversidade, né, da diversidade bio e cultural, né, que falasse desse bioma, que é um bioma também bem específico, que eles estão numa área árida, no pé da montanha, que colocasse a presença dos animais, que colocasse a presença da economia, de como eles vivem, e que se colocasse também os landmarks, né, os pontos de referência históricos para eles. Eu trabalho muito com cartografia afetiva, que é essa ideia de construir novos mapas, né, mapas que abordam não a partir de um olhar exógeno, né, que se concentra em fronteiras delimitadas, geralmente alheias às comunidades que vivem, né, no lugar, mas de desenhar essas cartografias, que são cartografias muito móveis também, né? Porque são as cartografias dos afetos, de como você se relaciona com o seu território a partir de afetos, né? Que sejam afetos históricos, que sejam afetos com a natureza. Então, o que tem acontecido? Final de semana, agora a gente foi numa mountain trip, foi fazer um trekking nas montanhas, e muitas das crianças muita gente da comunidade nunca subiu a montanha, que é logo atrás da comunidade. E o jeito que eu estou fazendo de colocar os jovens, as crianças e os mais velhos em contato, né, as crianças com os mais velhos da comunidade, mas também com os cientistas, é fazer como se fosse uma aula de ciências fora da sala de aula. Então, nesse sábado a gente vai aprender a botar camera traps, e vem 2 biólogos especializados em leopardos que vão fazer esse exercício com eles. Foi super bacana, assim, a primeira vez que a gente fez uma reunião antes do lockdown, aqui, antes do confinamento, a gente fez uma reunião, porque eles têm uma reunião do comitê de todos, né, da aldeia, uma vez por mês, e a gente apresentou o trabalho e né, nos apresentamos, né, eu e os meus colegas, e a gente apresentou as fotos que tinham sido tiradas na região dos animais que a gente tinha encontrado ali. E ninguém, nem os mais velhos, os fazendeiros, tinha visto nem 2 dos 10, 12 animais que a gente mostrou, e nem acreditava que esses bichos viviam ali. E os bichos vivem, de fato, no lado deles, né? E
e também desmistificou, essa ideia de que os bichos são sempre perigosos, né? Que eles estão ali, ninguém nem percebe que eles estão ali. Mas também essa ideia que é uma questão que sempre eu tomei muito a fundo aqui na África do Sul, que é essa ideia que quando eu falo, eu venho para a África do Sul há 20 anos, é um país que com o qual eu trabalho e para onde eu venho há muito tempo, e toda vez que eu volto para o Brasil, as pessoas, né, acham que eu fico no meio dos animais o tempo inteiro. Só que na maioria dos lugares, dos vilarejos, isso que eu estou num estado totalmente rural, realmente, Limpopo é uma região rural, as pessoas que vivem nos vilarejos não conhecem, né? Tem gente que nunca viu uma girafa, gente que nunca viu um rinoceronte, gente que nunca viu um leopardo, um impala, né? Que realmente é uma outra dinâmica aqui, né? Até por uma questão de preservação. Então, eu estou achando bem interessante introduzir as crianças nessa ideia de meio ambiente a partir da realidade delas, né? Então, a segunda aula, depois dessa do Camera Trap, vai ser uma aula de reconhecer, como é que chama isso em português? Pegadas e traços, tracks and signs, que é como a gente reconhece as pegadas dos animais, mas também como a gente reconhece os animais pelo formato e os aspectos do seu cocô e das suas fezes. Eu tenho me divertido muito saindo para fotografar diferentes fezes de hienas, rinocerontes, girafas, zebras, nos lugares que eu vou. Eu acho que vai ser uma aula bem divertida. E depois a outra aula vai ser um storytelling ao redor de uma fogueira com distanciamento social. O trabalho foi bem prejudicado. Na verdade, que a gente começou em março, e no dia 23 de março foi declarado confinamento nacional aqui na África do Sul, diferente de alguns outros lugares, né, que a gente conhece. Aqui o governo levou bastante a sério, e a gente teve 100 dias de confinamento super radical. Então, a gente parou totalmente o trabalho, a gente recomeçou agora, porque diminuiu para o nível 3 de emergência, o que, por um lado, criou um grande problema, porque a África do Sul até então tinha bastante caso, mas estava controlado. Na semana que se abriu, os casos dobraram, cresceram de 50 para 100, e agora a gente é o 5º país no mundo em números de pessoas afetadas pelo corona. Então, esse passo a passo que a gente está fazendo agora está sendo super cuidadoso. O governo reabriu as escolas há um mês atrás e fechou de novo há 2 semanas atrás, e agora está pensando como reabrir. Então, o trabalho ele está lidando com várias novos desafios, né? Então, as coisas vão mudando. Sobretudo para mim, cujo o mote do meu estar no mundo como artista e como pessoa de mídia, sei lá o quê, sempre foi a convivência, né? Que eu chamo da pedagogia da rede. Da rede no sentido de rede, de network, mas também da rede de se balançar na rede, né? De ir estar com as pessoas e ver como elas vivem e me imiscuir no espaço delas e talvez fazendo o que eu acho que é um dos grandes poderes da arte, que é através da praxis artística e do olhar artístico, você redespertar para o seu próprio meio, né? Você abrir os olhos e enxergar o seu espaço de vida literalmente com novos olhos, né? E com novos sentidos.
Não era bem esse o planejado, né? Mas como eu ando meio desjuntada das ideias, eu achei que ficava mais fácil começar a falar sobre o que eu tô vivendo agora. Você tem uma ideia, Varro, como é que eu sigo? Hein, Mário? Para que lado eu vou? Oi, eu tô agora na alta aqui, tá pegando o carro, mas eu vim ouvindo com fone de ouvido, tentando um ouvido ouvir ali, um ouvido ouvir aqui. Falhou o microfone, Rô. Falhou? Agora sim. Tá. Então, Marizinha, é... você comentou comigo ontem que teria uma possibilidade de você continuar ou refazer o projeto para que a National Geographic pudesse dar um suporte ou ter interesse. É na mesma linha de pesquisa ou seria uma outra? Você teria que fazer uma adaptação para um foco de interesse deles? Eu estou com pouca bateria, mas estou seguindo aqui. A hora que eu entrar no carro, engato de novo, tá? Tá bom. Na verdade, o projeto esse da enciclopédia etnobotânica, a gente ganhou um prêmio da National Geographic, que chama Explorer, para jovens exploradores. Eu não sou a jovem do projeto, a jovem do projeto é a Natasha, que é a etnobotânica, e essa a jovem do projeto, idades de trabalho esse programa de reflorestamento a partir das técnicas tradicionais. Mas a proposta do trabalho era exatamente uma proposta totalmente colaborativa, né, de estar junto com de estar criando essa interface entre as mulheres e as crianças das aldeias, e isso ficou completamente impossível nesse momento. A gente teve anteontem uma reunião com a National Geographic, a gente estava bem assustada, mas eles disseram que comparando com vários outros projetos, a gente até que está bem, porque metade do pessoal que ganhou o prêmio não conseguiu nem chegar nos países onde eles deveriam estar, então a gente está no lucro e eles abriram para a possibilidade de a gente inventar um outro modelo. Então, o nosso modelo agora vai ser de trabalhar com informantes, menos com grupos e mais com grupo reduzido de pessoas, e depois, num segundo momento, tentar ver como é que eu incluo as crianças. Mas o jeito que vai ser, o que está me deixando animada nessa ideia, é que essa região do Limpopo é uma região muito famosa pela arte e pelo artesanato. E tem muitos artistas vernaculares, artistas mesmo, contemporâneos aqui, com muito trabalho de bordado, de miçanga, de escultura em madeira, e a minha ideia é ilustrar o livro, né, usando as técnicas daqui. Eu acho que dá para... Eu vou mostrar para vocês um pouco dos materiais que eu fiz aí no Brasil, que eu produzi aí no Brasil, que foram os materiais que o pessoal aqui ficou conhecendo e que fez eles meio que mudarem de ideia nessa relação de como usar o dinheiro de pesquisa que eles ganham. Deixa eu ver, eu dividi aqui, application window. O que vocês estão vendo aí? Socialização de conhecimentos locais. Tem você e uma menininha numa foto, é isso que eu tô sem óculos? Ah, é você sim. Conhecimentos locais. Marie?
Oi, peraí que eu vou botar de novo. Peraí. Gente, que calor. Marie, Oiê! a gente tem que só ficar atento no horário, porque a proposta é ser uma coisa mais Meia. curta e deu para ver que não deu nem para começar, né? Então a gente vai Ótimo. dividir isso aí, se for Ó, possível, né? ó, tá, acertei aqui. Deixa eu tentar voltar. Agora dá para ver histórias da Cazumbinha? Sim, tá ótimo. Dá para ver. Então, eu morei 10 anos fora do Brasil, trabalhando sobretudo com comunidades de refugiados, de pessoas em situação de refúgio pelo mundo, a partir dessas práticas colaborativas, muito mais no sentido de fazer exposição em materiais audiovisuais. E quando eu voltei para o Brasil, eu me envolvi bastante com a questão das comunidades tradicionais brasileiras e acabei criando um projeto que chama Tecendo Saberes, que é um projeto de criar livros a partir dos conhecimentos, saberes e fazeres das crianças quilombolas, caiçaras, indígenas, ciganas. Na América Latina, trabalhei com as crianças afrocolombianas também, e o projeto e os livros sempre envolvem essa mistura de foto e ilustração com os desenhos das crianças. O Histórias da Cazumbinha, ele foi feito em parceria com a Meire Cazumbá, que nasceu no quilombo do Rio das Rãs. A gente criou um personagem que é ela criança, e a partir desse personagem escreveu as histórias, e passamos 2 verões com as crianças produzindo as ilustrações. Depois como eu fiquei muito envolvida com a questão política, ativista, da questão das comunidades tradicionais, muita gente me conheceu e começou a me pedir para ajudar a criar materiais. O segundo livro foi o Manual da Criança Caiçara, que a gente fez na região de Iguape, no Vale do Ribeira, que daí tomou esse formato, que é o formato que o pessoal viu aqui e achou interessante, que é fazer um material paradidático, de uma certa maneira, mas realmente a partir do conhecimento, não é nem dos adultos, é primeiro das crianças, e depois as crianças são as protagonistas da coleta do conhecimento dos adultos. Então, todo o conteúdo, né, o que a gente decide botar dentro do livro, vem a partir desse protagonismo das crianças. Né? Então, por exemplo, aqui quando a gente fala de pescaria, os meninos mostram como são as maneiras de pescar, que eles aprenderam com os avós, e a versão moderna, né? Como é que eles fazem o que os avós faziam de bambu, como é que eles fazem agora com galão de água. Esse projeto, para mim, tem um viés, como tudo que eu faço, é um ato político, na verdade. Ele tem um viés bem claro de contar a história a partir do olhar de quem a vive, mas também de colocar o conhecimento tradicional no mesmo pé que o conhecimento acadêmico e o conhecimento científico. No caso dos caiçaras, era uma questão bem importante para eles, inclusive porque eles estavam no meio de um processo legal, porque a região onde eles moravam, eles foram despejados para a criação da reserva, né, lá de Iguape. Então, eles tinham uma briga muito forte, inclusive com as organizações ambientais, como o SOS Mata Atlântica, e eu tentei propor para ele uma maneira deles estarem
brigando pela sua autonomia nesse discurso, mas não a partir de uma briga política, mas criando um material que fosse tão bom quanto o material que o SOS Mata Atlântica cria, e ao mesmo tempo colocando o discurso deles no meio. Depois a gente foi para... Eu trabalhei no Pará 2 ou 3 anos, com várias comunidades quilombolas, no Baixo Amazonas, e a gente criou o Manual das Crianças do Baixo Amazonas, que aparecem muitas coisas super interessantes, a própria história local, né, que é uma história que poucos livros de história levam em consideração, que é a miscigenação negra e índia na Amazônia. O Pará é um dos estados, é o estado com maior número de quilombos no Brasil, e são quilombos bastante miscigenados, né, a gente falou da castanha do Pará, né, do extrativismo. Então, tem sempre essa mistura, tem as histórias dos mais velhos, tem como as crianças adaptam, tem, quando a gente fala das lendas e dos mitos, tem as lendas e os mitos, né, as tradicionais, o boto, o saci, mas também tem as histórias das crianças, né, que elas contam entre si. A outra parte do projeto foi no Acre, no povo indígena Tupi, na fronteira do Peru, que é um livro bilíngue, que também foi uma solicitação, é uma condição minha para trabalhar, que a demanda venha realmente da comunidade, e essa aldeia tinha um projeto de recuperar a língua deles, e queria criar um material bilíngue, então é um livro bilíngue, em português, em Hachaquim. E a ideia desses livros é que eles tenham uma vida dentro da comunidade e fora dela, e que funcionem a partir que é uma ideia de que esse saber entre na escola, entrem nos espaços, né, do status quo dominante pela porta da frente, né? As crianças não estão entrando, não como assunto, né? Não é o assunto os indígenas, né? Os negros no Brasil, não. Eles não são um objeto, né? Eles são o conhecimento. Por isso é tão importante esse protagonismo, né? E esse foco no conhecimento. Até porque eu acho que uma das grandes premissas para mim, hoje em dia, que a gente não pode não pensar, é que a única maneira da gente preservar o pouco que nos resta como meio ambiente, como planeta, é a proteção das áreas, indígenas e das áreas das comunidades tradicionais, que no mundo inteiro, na verdade, 85% da biodiversidade do mundo está indígenas ou tradicionais ou campesinas, né, 85%. Então, eu meio ponho terror quando eu vou falar do meu trabalho nas escolas, porque acho que a gente, no mundo urbano, ficou muito fácil esse discurso ambientalista, né, de vamos reciclar o canudinho, vamos jogar o lixo em tal lugar, mas a gente não pode, não há maneira, eu acho que é cada vez mais urgente, para lá de urgente, a gente pensar na preservação, que ela não existe sem a mudança no sistema do capital, né? Então, não adianta as crianças não usarem canudinho, mas não entenderem o papel da Coca-Cola no quesito destruição, né? Não entenderem o que é o greenwashing do boticário ou da Natura. Então, eu realmente sou bem boa em colocar o terror nas escolas, mas de uma maneira bastante suave, e eu acho que é uma questão, que é uma das poucas questões nesse momento de tantas incertezas que
que me dá alguma alegria quando eu consigo botar essa fagulha em cabeças por aí. Marizinha, só posso te interromper um minutinho para uma coisa que eu pensei aí de que você falava de contar a história ou de trazer essa memória viva a partir do olhar das crianças, né? Que é muito interessante, porque você fala de um conhecimento ancestral dos anciões, né? Dos mais idosos, e vai direto para a ponta das crianças, né? Como se tivesse algo que a comunicação possa ser direta desse conhecimento ancião para as crianças, né? E que quando elas recontam para os próprios pais, às vezes, tem um outro colorido, tem uma outra forma de aprendizado, né? Eu achei interessante porque a gente vem conversando sobre contar a história dos ancestrais do Dharma, né? Da linhagem, e de várias formas, contar por escrito, contar em linguagem de Libra, contar em história em quadrinho, em alguém contando. Aí, não sei, me veio essa coisa das crianças também, né? Que seria bem interessante se a gente pudesse ouvir a partir delas também, né? Eu vou deixar uma ambulância passar aqui. Aí eu tô só te chamando a questão do tempo, porque a ideia desse encontro do meio-dia é para ser um encontro de meia hora. E a gente aqui já está quase 10:50. Então, ou a gente pode ir finalizando e marcar um outro dia para, enfim, para a gente para continuar, que eu acho que seria interessante, mas ver com as pessoas como que elas estão de tempo, né? Eu estou aqui chegando na minha mãe, ainda faltam 15 minutos de trajeto de trânsito. Mas ver as pessoas aí, para mim, eu estou seguindo. Não, eu por mim, eu estou falada. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, né, a gente pode conversar um pouquinho. Vamos fechar às 13 horas, às 13, então, para a gente poder ter um teto, e a gente, por favor, marca novamente com você, para a gente poder continuar, pode ser? Uhum. Então vamos lá, pessoal. Tá com vocês aí. Tá bom, agradecer, a gente não fez isso, outra não, seu trabalho é maravilhoso, Marisa já é um fã seu, e esses dias a gente estava lendo um livro, e de repente ele já é fã da Cazumbinha, né? De repente, olhando o livro, um livro antigo que eu tinha aqui, olha só, quem que está no livro? A Marie, que é a Andira do Rio Zambesi. Aí está do livro da Dona Cecília. E, nossa, você contando esse manual, gente, eu quero todos, assim, nossa biblioteca precisa de você, acho que o mundo precisa de você. Fico muito feliz com esse olhar da gente promover as culturas tradicionais, né? Porque realmente elas que são preservadoras de um bom tempo, e ainda tem um povo da ecologia que acha que tem que tirar o ser humano. Não, a questão é o foco e o olhar. As comunidades tradicionais sabem preservar, né? Então, nossa, quando você fala isso em escola e tudo mais, assim, vai me dando cada vez mais empolgação, assim, fã aqui de pompom na mão. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Flor. Mas sabe que é uma coisa engraçada, que até aqui a questão da conservação, ela é muito mais careta do que aí. É muito essa ideia ambientalista norte-americana da separação radical entre homem e humano, que é bem difícil. E, sobretudo aqui onde eu estou, ela é dominada por várias organizações cristãs, por incrível que pareça. Então, conservação e cristianismo e separação cultural, ambiental,
é bem complicado, né? Eu acho que tem coisas que até, por incrível que pareça, o Brasil está... o fato dos movimentos sociais terem tanta força no Brasil deixou um espaço, pelo menos, para a gente lidar de uma outra maneira, né? O que é muito bom. Mas fico muito feliz que você tenha a Imbira do Rio Zambeze. Alguém mais tem algum comentário? Marie? Antes de almoçar? Eu quero só falar rapidinho. Eu acho seu trabalho muito fascinante. E eu lembro de ter feito mapa para você, lembra das crianças caiçaras? Foi muito legal essa coisa de misturar o mapa com os desenhos. Foi, enfim, acho que foi assim, um privilégio ter participado um pouquinho do seu trabalho. E, ó, muito lindo. Que bom, que bom. Você está no Brasil? Eu estou em Pirinópolis, mas eu vou voltar para São Paulo em semanas. Bom te ver. Toda veranil. É quente aqui. Então, Mário, tá contigo a bola. Seguimos um pouquinho. Malu, pode falar. Eu só queria te agradecer, Marie. Muito lindo o seu trabalho, fascinante mesmo. É tudo aquilo que a gente acredita, né? Que é a transformação. Amei. Precisamos conversar mais. Obrigada. Adorei a sua máscara de bolinha. Muitas saudades de vocês, viu? Saudade. Faz falta, Sanga. Se me permitem, eu gostaria também de agradecer aqui do Sul, Marie, por ter o privilégio de acompanhar o teu relato. E é muito encorajador no momento de tantos meses que passamos vendo as mazelas, não só pessoais, né, a sociedade também está meio desorientada, mas um trabalho como o teu trabalho, assim como outros estão fazendo muitas coisas parecidas com o teu trabalho, isso nos enche de esperança, assim, aquela esperança do ativismo mesmo, esse ativismo que impulsiona e vai com certeza trazer esse equilíbrio que lá na frente nós de alguma forma nós queremos alcançar. Esses movimentos que as sangas fazem, essa riqueza que a sanga tem, eu acredito muito, né, nessa possibilidade que possamos mexer nesses nichos e chegarmos nos lugares. E é muito legal essa relação que tu traz do ciclo da criança e dos anciões, né, como um ciclo que praticamente explica o todo. Então, eu fiquei muito feliz da oportunidade, né? E parabéns pelo teu trabalho. Nossa, fantástico mesmo. Que bom te ouvir, Dengaco, que foi sabe que a minha estada no Vila Zen foi meus últimos ares brasileiros, né? Antes de eu vir para cá, que eu vim uns 10 dias depois. E carreguei muito comigo os ares daí e os passarinhos daí também, que vieram me inspirando. Mas uma coisinha, sabe, que eu queria dizer para o Arro também, que a questão das crianças e dos ancestrais, ela veio para mim exatamente porque quando eu cheguei no Brasil e vários projetos começaram a me chamar para fazer demarcação de terras, né, ir com os antropólogos chegavam nas comunidades muito com aquele olhar muito impositivo, né? Você conhece a dança tal, você dança, você conhece a música, né? Tentando criar o repertório cultural, e as crianças ficavam um pouco paralisadas. Quando eu saía para o mato com elas, eu percebia que a identidade cultural delas, na verdade, ela estava muito marcada pela relação com o território, com os saberes, não de uma maneira burocrática, né? Não porque aprenderam de alguém, foi transmitido, mas elas aprendiam no corpo a corpo, né, da vida delas. E, ao mesmo tempo, os mais velhos vinham para mim reclamar de que as crianças não sabiam nada. Eu sempre
isso, né? Porque um dos motivos pelos quais as crianças não sabem nada é porque em muitos lugares, de verdade, os mais velhos pararam de contar, né? Pararam de contar, não existe mais a transmissão. Então, apesar de achar meio engraçado que seja eu, a Branquela, que faça uma mediação, que eu acho que realmente hoje em dia, nesse momento de mundo, ninguém precisa mais de mim como mediadora, eu acho que as comunidades podem se virar sozinhas, mas eu acho que é um papel que foi necessário nesse espaço, né? Criar essas mediações. E eu estou vendo o Roquiô de mãozinha levantada aqui. Tá me escutando? Tá, pode falar. Não, só... Depois você fecha, tá? Pode falar. Fecho. É só agradecer, Marie, pela presença e pelo conteúdo que é, assim, encantador. Eu acho que isso amarra muito bem o propósito, acho que da vida e da essência, sabe? Da transmissão do conhecimento. E que ele não é gerado em um único lugar, mas ele é múltiplo e vivo, né? E o quanto é importante ter essas pessoas como você que fazem esse revigorar das mediações e falar, ó, não está em lugar nenhum, está em você, né? E está nas pessoas. Eu fiquei, assim, encantado com um pouquinho só que você deu e tomara que a gente consiga fazer um próximo para dar continuidade, porque eu acho riquíssimo para o que está sendo construído também na Sangha, da rede, enfim, tem várias aplicações aí, tá bom? Um beijo grande, saudades. Beijão, obrigada, querido, um prazer estar com vocês, e aqui do futuro digo que o dia de hoje será quente e ensolarado, e que ainda não aconteceu nenhuma tragédia hoje. Então, acho que estamos bem. E desejo a todos uma boa tarde e um bom final de semana que se aproxima, mandando ventos de baobá, com ares bem puros da montanha, aí para a selva de pedra. Obrigado. Gachô. Marie, acho que a Yara queria falar. Yara! Oi, Marie, tudo bem? Só para agradecer mesmo pela partilha dos saberes. Eu sou estudante de História, né? Estou aqui em Foz do Iguaçu, e a universidade que eu estou é a Unila, que é uma universidade também que procura uma integração, né, entre os povos do mundo e principalmente nesse eixo sul, assim. E foi muito gostoso ouvir você falando, essa partilha de saberes, e ver, né, projetos que a gente também desenvolve aqui, que poderiam se comunicar com os projetos que você tem, notar que essas redes, elas realmente vão se expandindo, mesmo quando a gente acha que não. Porque esse momento de pandemia é um momento que a gente acha que parou, né? E não parou, só está fazendo diferente mesmo. E parabéns pelo trabalho. E muito obrigada mesmo. Achou? Obrigada, Yara. Eu sou muito fã da Unila. Sou realmente uma grande fã da Unila. Eu acho que é uma super projeto, uma das coisas mais bacanas que aconteceu no Brasil nos últimos anos. E me dá um alento também você falar a questão das redes que continuam a se expandir, porque eu acho que realmente é um momento, né, complicado para todo mundo, e eu confesso que o meu ânimo anda meio para baixo, então é bom saber que vocês estão aí, que as redes são possíveis, né? Então, tamo junto. Então, valeu. Marie, Dengaku queria fechar, que eu estava falando, e aí a Arro fecha. Tá, tudo bem. O Arro, você está ouvindo a gente? Consegue falar? Alô, alô, alô? Tá. Acho que não. Bom, Marie, então é isso, né? Nas próximas, então, a gente continua, Marie? Na próxima eu faço um slide show. A gente tinha bastante vídeo aqui, bastante conteúdo. Na agulha aqui, né? Na vitrola para depois tocar. Passa o link para os amigos.
Eu acho bacana o link da professora Nazaré, é bom. Tá, eu passo. Você me diz o que passar e eu passo para a Sanga. Beleza, gente. Valeu, Mário. Valeu aí o suporte. Gachou profundo. Gachou, queridos. Obrigado. Parabéns. Tchau, Sanga querida. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Valeu, Mário. Obrigado pelo suporte. Beijo. Tchau. Tchau, Dengaku. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, obrigadão, Mário, Kyoso, todo mundo.